No momento que eu gravo esse vídeo, eu acabei de saber de uma notícia bem triste, triste mesmo, de um amigão nosso que estudou com a gente no internato e que acabou dormindo no Senhor. Para vocês eu não sei como reage, mas pra gente que conhece a palavra, sabe que a morte é um sono. E que a gente vai ver aquela pessoa novamente, sabe? Minha esperança da volta de Jesus. E o que isso tem a ver com retornar à igreja? Com o retorno para Cristo? Retornar à igreja não é fácil quando a própria igreja te machuca. Eu vou contar alguns fatos que aconteceram comigo e que me machucaram e eu não voltei para a igreja, eu voltei para Jesus. Porque existe essa diferença. Você sente falta da igreja, você sente falta das atividades da igreja, mas quando você volta para a igreja, você não volta para Jesus e aí você cai de novo, sai de novo da igreja e fica esse ciclo. Você só sente falta das coisas que a igreja te proporcionava. Mas quando você volta para Jesus, quando você volta para o primeiro amor, por mais que as coisas aconteçam, você se lembra da cruz. Quando eu conheci o Evangelho, eu tinha 14 anos, através de uma escola. Meu pai, ele era ateu na época, mas sempre colocou eu e meu irmão em colégios que eram cristãos. Eu estudava no colégio Nossa Senhora da Soledade, aqui em Salvador. É um colégio católico que rezava terço, fazia crisma, tudo isso. E é um colégio cristão, né? A gente tinha a Bíblia como base, tudo lá era orar antes, rezava Ave Maria, rezava Pai Nosso, cantava as músicas da igreja. Na época de junho era a quaresma, né? Quaresma não, era novena de Santo Antônio. Então isso tudo afetou, né? A questão da fé. Depois fui para o Sesca, Santana do Cabula também era um colégio cristão, até cantava hino também nacional, rezava Ave Maria 6 horas, rezava meio-dia, parava também para rezar. Era assim, tinha esses princípios, né? Bíblicos. E quando eu digo princípios bíblicos, a escola ela era orientada a seguir uma tendência para o cristianismo, tá? E aí depois eu fui para o colégio adventista e lá no colégio adventista eu decidi ser adventista. Não estou falando de religião, não quero colocar uma placa religiosa. Eu quero dizer que toda a igreja que você frequenta, pode ser batista, adventista, testemunho de Jeová, não importa. Toda e qualquer igreja que você for, você vai encontrar pessoas que vão te derrubar. Porque na igreja também tem gente ladrão, tem gente mentirosa, tem gente que puxa seu tapete. Onde tem pessoas, tem problemas. Não deveria, mas tem. Porque onde tem o joio, tem o trigo, onde tem o trigo, tem o joio. E a própria Bíblia diz que o joio e o trigo eles precisam andar juntos, antes da semeadura. E assim é. Quando eu estava na igreja, eu tive o privilégio de trabalhar na associação. Dentro da igreja, tem alguns setores, né? E aí, a igreja que eu frequentava é dividida em uma associação. Da associação, divisão, e assim sucessivamente, para organizar melhor. Lá eu conheci pessoas que roubavam dízimo, que roubavam ofertas. Eu conheci pessoas ruins, eu conheci pessoas trambiqueiras, conheci pessoas mentirosas. Eu me lembro que a gente foi fazer uma viagem, né? E na época tinha um ônibus odontológico. E fomos viajar e chegamos à casa de um irmãozinho lá no interior. Limpamos a casa do irmãozinho toda, foi uma delícia. Pois bem, uma das pessoas que viajou com a gente teve a capacidade de chamar o pastor presidente e falar mal de mim, dizendo que eu tinha falado mal da casa do irmãozinho, que a casa do irmãozinho era suja. Gente, isso não aconteceu. Mas ele porque queria meio que sujar a minha imagem, porque todos ali gostaram da minha presença, que eu era muito palhaça, sempre fui muito palhaça, brincava com todo mundo. E esse foi a primeira decepção, vamos dizer assim. Naquela época eu já tinha 20 anos. Tá, ganhei uma bolsa para o internato e várias pessoas, graças a Deus, ajudaram bastante. Mas chegando lá no internato, também conheci pessoas bem ruins. E dentro dessas pessoas ruins tinha uma que roubava alimentos. A gente trabalhava naquela época,
Hoje não mais, mas naquela época existia industriário, que eram pessoas que trabalhavam na escola para ter uma bolsa de estudos, né? Como se estivesse pagando o estudo com o seu trabalho. E eu trabalhava na cozinha nessa época. Até que descobriram que eu estava roubando macarrão. E aí o tesoureiro foi, conversou com todo mundo, fez reunião, tentou descobrir quem era, ele já sabia quem era. No final das contas, quem a gente menos imaginava, a pessoa santa, pura, imaculada, era a ladrona. Também conheci pessoas que fornicavam, que fingiam ser pessoas boas, santas puras, e que cantavam na igreja, que pregavam na igreja. Enfim, várias coisas que a gente vai se decepcionando com as pessoas, sim, porque estão ali em busca de Deus, assim como eu e você. Até que eu fui para o Rio de Janeiro e fui morar lá no Rio de Janeiro. Morei no Rio de Janeiro e percebi que eu era hipócrita. Eu via muitos jovens indo para a casa de show, dançar funk até o chão, mas sábado de manhã estava lá cantando. Então, minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Eu percebia o quanto a hipocrisia ela reina dentro das igrejas. Só que aí eu comecei a entender que eu sou fraca também. Eu digo, gente, peraí, por que fulana dança até o chão? Por que Beltrana dança funk? Por que Beltrana bebe bebida alcoólica na igreja e dizendo que não pode? Mas ele mesmo diz que não pode, mas ele mesmo bebe. E voltei para Salvador. Quando eu voltei para Salvador, eu conheci um casal que ele era ancião e a esposa dele sempre usava roupas assim de gola, blusas de manga. Até que um dia descobrimos que ele batia nela, ancião. Aquilo para mim foi um choque. E eu decidi sair da igreja porque eu me senti hipócrita. Poxa, tanta gente fazendo um bocado de coisa ou errada ou errônea, se dando bem, e eu aqui tentando ficar firme no pé do Senhor e parece que nada de bom acontece comigo. Será que tem que ser ruim para ser bom? Saí da igreja, não quis mais saber de evangelho, não quis mais saber de igreja, não quis mais saber de nada, mas eu sentia falta dos bravadores, eu sentia falta das reuniões dos jovens, eu sentia falta da classe dos jovens, eu sentia falta das músicas, eu sentia falta das atividades da igreja. Até que um belo dia engravidei, em uma dessas decisões erradas que a gente toma na vida, e eu disse, Deus, eu não sei ser mãe, então me ajude a criar minha filha nos seus caminhos, porque, sinceramente, nesse mundo, eu vou ensinar o que, minha filha? A descer até o chão? Eu vou ensinar minha filha a roubar, matar, destruir? Não quero isso para ela. E eu fiz um voto. Eu digo, Senhor, se ela realmente vier a esse mundo, me ensine a ser uma boa mãe, a andar nos caminhos certos, e eu volto para o Senhor. Mas eu não volto para a igreja, porque eu não quero voltar para a igreja. Assim foi, mas não tem como você voltar para Cristo e não voltar para a igreja, porque automaticamente quando você volta para Cristo, quando você volta para o amor de Cristo, você acaba fazendo coisas que Ele pede para você fazer. Amar um ao outro, suportar um ao outro em amor, levar o evangelho. Então automaticamente você faz parte de um corpo estrutural da igreja, que você frequenta, independente da sua placa religiosa. O primeiro baque, quando eu voltei para a igreja, foi o tamanho do meu vestido. A primeira coisa que falaram foi o meu vestido. E era o único vestido que eu tinha que uma prima minha tinha me dado, porque ela tinha viajado e se mudado de estado. Mas era o único vestido que eu tinha. Porque o resto era tudo calça e roupas de alça. Não convinha. A modéstia cristã ela é muito ampla, é um outro assunto, mas não convinha realmente. Mas era o único vestido que eu tinha. E eu disse, irmã, esse é o único vestido, mas se a senhora quiser me dar, eu visto 42, 44. Nunca mais essa irmã falou nada. Eu aprendi a dar certas respostas. Porque quando as pessoas não estão interessadas na sua vida espiritual, elas criticam o que você tem. Mas quando ela está interessada na sua vida espiritual, ela segura na sua mão e ora com você. E tenta achar uma solução, não te criticar por aquela situação. Cada um de nós temos nossos empecilhos, né, de vida. E isso não impede de que você volte para Cristo. O que impede são as pessoas. Parece que as pessoas querem te jogar mais no inferno do que no céu. Um outro baque que eu tive quando eu voltei para a igreja, minha filha era bem pequenininha, eu estava passando por uma situação bem delicada, desempregada,
E eu disse, eu só vou fazer compras no sábado à noite. Sábado à noite eu faço compras. Como vai ter almoço na igreja, ou tal de junta panela, que acontece muito dentro da igreja. Depois do junta panela, vou pro JA, do JA eu vou pro mercado, faço as compras e ok. Eu tinha recebido dinheiro na sexta-feira, quase no pôr do solzinho, assim, então o dia foi bem agitado. Tinha só algumas frutas em casa, pipoca, digo, no sábado à noite eu faço as compras. Sabe quando você não se preocupa em fazer compras? Porque tem alguma coisa lá. Chegando na igreja no sábado, para minha surpresa, eu estava lá arrumando as coisas tudo direitinho na cozinha. E a anciã da igreja solta a seguinte pérola. Já que você não trouxe nada, você não come, tá? Oi? Quem não trouxe não come. É um junta-panela. Quem traz, come. Quem não traz, não come. Eu não tive reação novamente. Tinha mais 2 pessoas ouvindo. E eu simplesmente peguei as colheres que estavam na minha mão, que eu estava mexendo na salada de maionese que outra irmã tinha trazido. Coloquei lá na bancada. De repente, de fininho, peguei minha filha e fui me dirigindo à saída da igreja. 2 pessoas viram eu saindo. E aí falaram, você tá indo pra onde, Michele? Oxi. Gente, a lágrima vinha no rosto. Eu tô indo embora. É o quê? Você tá indo pra onde? E o almoço? Não, eu tô indo embora. Eu estou indo embora. E uma das pessoas que estavam comigo na cozinha, que viu e ouviu a cena, veio atrás e disse, não, fulaninha disse que é pra ela não comer não, porque ela não trouxe nada pra almoçar. Ela não trouxe nada no junta-panela. Aí as 2 pessoas que estavam ouvindo a história ficaram revoltadas. É o quê? Passou aquele sábado lá, recebi a ligação, ou melhor, recebi a mensagem de um dos anciões. O ancião jovem disse, Michele, pelo amor de Deus, releve isso que você ouviu. Eu peço desculpas em nome da igreja. Você é uma peça muito importante para nós. E mesmo você não trazendo nada, minha irmã, você faz parte da nossa família. Você pode sim comer o que você quiser. Pedi desculpas, ok, aceitei. Depois outro ancião também entrou em contato comigo, pedindo desculpas em nome da igreja. No final do dia, a mesma pessoa que disse que eu não podia comer porque não tinha levado nada, disse assim, oi, irmãzinha, não era para você não, era para outra pessoa. Aí eu pensei, eu digo, meu Deus, se uma pessoa que está na igreja solta uma pérola dessa, e mesmo se não fosse para outra pessoa, isso não se fala, não se faz, imagine que tipo de cessa a pessoa está esperando, pensei eu. Eu tenho vários motivos para sair da igreja. Ser mãe solo dentro da igreja é desesperador, porque as pessoas te julgam o tempo todo. Outro dia eu estava em um congresso de Ministério da Criança, e aí a pessoa fez uma dinâmica, né? Quem dormiu 8 horas, levanta a mão. Quem dormiu 6 horas hoje, quem não conseguiu dormir hoje cuidando do filho, levanta a mão, brincando. E aí eu digo, gente, que cansaço. E o jovem que estava do meu lado disse, e seu marido? Aí eu falei pra ele, eu não tenho marido. Aí ele com o maior bocão da face do universo, do planeta Terra, como assim você tem filho, mas não tem marido? E está dentro de uma igreja. Eu me senti a pior criatura da face da terra. Com o maior bocão dele, falando para todo mundo que eu era uma mãe, uma pessoa que tinha filho, mas não tinha marido, e estava dentro da igreja fazendo o quê? Essas coisinhas fazem com que a gente saia da igreja realmente. Eu estou contando as coisas mais leves, porque existiram coisas muito mais pesadas. E por que eu voltei? Obviamente, primeiro, porque eu prometi a Deus que se Ele realmente me desse minha filha, eu iria dedicá-la ao Senhor e assim eu voltaria para Ele e não para a igreja. E faço as coisas que a igreja, não que a igreja solicita, mas que a própria Bíblia diz, né? Para a gente levar o evangelho, cuidar das crianças, ensinar a criança no caminho que deve andar, quando for velho não se desviará dele, não sair da sua palavra nenhuma palavra torpe. Eu tento seguir o que a Bíblia diz. Eu tento. Às vezes não consigo. Às vezes eu tenho os pensamentos aleatórios, tenho pensamentos pecaminosos. Afinal de contas, eu sou uma pessoa que peca o tempo todo, sou igual a Paulo. O mal que eu não quero fazer, isso eu faço, desastre. Mas também eu tento não levar ninguém para o inferno, como aconteceu vários episódios, dentre eles que eu contei para vocês, e esse. Hoje, eu percebo que o mundo
tá de cabeça para baixo, tá muito louco. As coisas estão tronchas, as pessoas estão vazias e não existe esperança, a não ser na volta de Jesus, que é o que eu creio. E isso me faz voltar à igreja. E uma das coisas mais difíceis de você recomeçar dentro de um ambiente cristão é justamente as críticas, o apontar do dedo, os insultos, as falas, o que você escuta, o que você vê, principalmente quando você está retornando. E quando você fez algum pecado muito grave, e não existe essa linha, tá, de pecadinho, pecadão, todo mundo peca e carece das glórias de Deus, todos erram e todos carecem da glória de Deus. A gente faz essa linha, né, essa régua. Ah, pecadinho, ah, pecadão, ah, vai ser expulso da igreja, ah, vai receber doutrina, ah, vai ficar 3 meses no banco. Essas coisas, elas me desanimam em ver que ainda existem pessoas que pensam dessa forma e que julgam o seu irmão, a sua irmã, por coisas banais, um brinco, um batom, um esmalte, uma saia curta, seja o que for. E o coração é um sepulcro caiado. Hoje, recebendo a notícia de um grande amigo que estudou comigo no internato e do sono dele, me faz pensar o quanto tempo você tem ainda para voltar para Jesus, para Cristo, para o primeiro amor. A gente coloca... Eu me lembro que quando eu era adolescente, eu tinha uns 12, 13 anos, o meu pai tinha dinheiro no banco. E houve aquela grande recessão, né, das poupanças, que muita gente perdeu muito dinheiro. E meu pai foi uma dessas pessoas. Foi a primeira vez que eu vi meu pai chorar. A gente não consegue mais colocar esperança em bancos, em homens, em políticos. Tudo se quebra. As famílias estão desfalecidas, a maioria dos homens hoje só pensam em arrasta para cima para a mulher e para os filhos, por vingança. As pessoas estão cada vez mais sem amor, e isso é profético, né? O amor de muitos se esfriaria. Eu não quero fazer parte dessa profecia de deixar de amar o outro. Eu quero fazer parte daquela profecia que muitos aguardarão a volta de Jesus e verão face a face. E todo olho verá. Eu quero fazer parte dessa profecia. Esse mundo, ele não tem mais nenhum tipo de esperança para mim. Nenhuma. Saber que grandes amigos meus estão hoje dormindo no pó e que podem ressuscitar na volta de Jesus e vou poder vê-los e abraçá-los. Saber que minha filha pode crescer, talvez, não sei, amanhã, e se tornar uma grande marinheira como ela quer. Ver pessoas se desenvolvendo, ver o evangelho sendo levado a toda a tribo e nação, me faz crer e ter esperança em um único caminho e verdade e vida, que é Jesus Cristo. Se hoje você pensa em voltar, não volte para a igreja, volte para Jesus. Porque se você volta para a igreja, você vai continuar se decepcionando o tempo todo, porque as pessoas ainda são as mesmas. As decepções são as mesmas. As falácias são as mesmas. Os problemas são os mesmos. A única coisa hoje que pode internalizar no seu coração, na sua mente, é a esperança da volta de Jesus. Volte para Cristo. Volte para Ele. Se você, obviamente, quiser continuar uma congregação e fazer o trabalho de Cristo, ótimo. Mas olhe para a cruz. Porque se você olhar para o lado, você cai igual o seu irmão que está querendo levar você para o inferno, sabe? Retornar a Cristo não é nada fácil. São muitas coisas que você tem que ceder. É ceder a bebida, é ceder a cachaça, é ceder a prostituição, ceder a pornografia, ceda. Quando você se entrega verdadeiramente em espírito e em verdade para Cristo, as coisas vão fluindo e você vai deixando, porque você é uma nova criatura. Abrace a causa da cruz. E vai ser muito mais fácil e mais leve o seu retorno para Ele.